Olá, pitaqueiros! Meu nome é Maurício Barbosa e esse é o Pitaco da Bola. No vídeo de hoje falaremos sobre campeonatos estaduais. É isso mesmo. Iniciaram os campeonatos estaduais, o paulista, o carioca, o mineiro. Nós temos muitos assuntos a falar no vídeo de hoje. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sino das notificações, pois isso é muito importante. Se você não viu as notícias porque não teve tempo, aqui no canal você fica por dentro. O nosso destaque inicial vai para o Campeonato Carioca. A primeira rodada aconteceu no dia 2, agora de março. O Flamengo, campeão brasileiro, com um time de jovens, venceu apenas por 1-0 o time do Nova Iguaçu. Macaé perdeu em casa para o Bangu de 1-0, o Volta Redonda empatou 2-2 com o Madureira, o Botafogo 0-0 com o Boa Vista, o Vasco perdeu em casa para a Portuguesa por 1-0 e o Resende irá jogar com o Fluminense agora às 21 horas. É muito ruim essa primeira rodada para o Botafogo, né, que empatou em casa 0-0. E principalmente para o Vasco da Gama. O Cruz Maltino não conseguiu um bom resultado. Essa derrota é muito ruim, é o primeiro jogo do clube no ano de 2021, né? Valendo o campeonato de 2021. É muito ruim, só que eu devo destacar o seguinte e lembrar. O Marcelo Cabo, que foi contratado para ser o técnico do Vasco, ele ainda não estreou, né? Essa primeira partida ele não estava à frente do Vasco da Gama. No próximo jogo ele estará à frente do clube e acredita-se que ele irá começar a implantar o seu trabalho para que o Vasco comece a sair dessa situação difícil, né? Lembrando que Botafogo e Vasco foram rebaixados do Campeonato Brasileiro da Série A para a Série B. A segunda rodada do campeonato acontecerá no sábado, dia 6, agora às 18 horas. O Macaé enfrentará o Flamengo, Volta Redonda enfrentará o Vasco da Gama às 21 horas. O Nova Iguaçu, no dia 7 de março, enfrentará o Madureira, Fluminense também no dia 7, a Portuguesa. No dia 7 também, Boa Vista e Bangu. E para fechar a segunda rodada, o Botafogo enfrenta o Resende. A tabela de classificação até o momento é a seguinte: Bangu tem 3 pontos, é o líder. Seguido por Portuguesa, 3 pontos também. Flamengo com 3 pontos. A diferença aí, meus amigos, é o saldo de gols, né? O quarto é o Madureira, Volta Redonda é o quinto. Madureira, Volta Redonda, Boa Vista e Botafogo com 1 ponto. O Fluminense sem nenhum ponto. Como eu falei, o Fluminense está jogando na noite de hoje, estará jogando na noite de hoje. O Resende, o Macaé e o Vasco da Gama, 0 pontos. O destaque agora vai para o Campeonato Paulista, é isso mesmo. Tivemos também rodada do Campeonato Paulista, jogos muito importantes. Da segunda rodada, nós tivemos Mirassol e Novo Horizontino 1-1. Corinthians e Palmeiras 2-2, eu vou destacar esse jogo, né? Corinthians e Palmeiras. O Santos empatou em casa com a Ferroviária por 1-1. O São Caetano perdeu em casa para o Bragantino por 2-0. Ituano 1-0 sobre o São Bento. E o São Paulo aplicou uma sonora goleada fora de casa contra a Inter de Limeira por 4-0. E hoje tivemos Botafogo 0, ainda pela segunda rodada. Guarani 1. Ponte Preta 0, Santo André 0. E temos que lembrar também, meus amigos, que temos um jogo do Palmeiras atrasado ainda da primeira rodada. O jogo acontecerá no dia 11/3, será Palmeiras e São Caetano. A terceira rodada teremos os seguintes confrontos. No dia 6 de março, agora sábado, 16h30, Inter de Limeira e Novo Horizontino. São Paulo e Santos, o clássico, às 19 horas do sábado. No domingo, dia 7, Ituano e Mirassol. Corinthians e Ponte Preta, o jogo será às 11 horas, Corinthians e Ponte Preta. Ituano e Mirassol também. Dia 7/3 ainda, Guarani e Bragantino às 15 horas.
No dia 8 de março, no dia de segunda-feira, Santo André e São Caetano às 19 horas. E fechando a rodada, Ferroviária e Botafogo, 8 de março às 19 horas. Então, eu gostaria de destacar, meus amigos, o jogo que aconteceu na noite de ontem entre Corinthians e Palmeiras. O jogo já começou com polêmica, né? Qual foi a polêmica? A polêmica foi o mosaico que o Corinthians colocou no estádio, né? Fazendo referência aos títulos mundiais que o clube conseguiu e que o Palmeiras não conseguiu. Vejam só o mosaico que foi colocado lá no estádio do Corinthians, o Neoquímica Arena. Esse foi o mosaico, meus amigos. No final das contas, o mosaico não foi retirado, né? Eu acho que não há nenhum problema com relação a esse mosaico. Não vejo nada demais. Eu vejo que às vezes no futebol eles complicam demais as coisas, né? Os dirigentes, às vezes os torcedores, porque mas foi uma provocação, mas é uma provocação normal. Não vejo nada demais. Porque o Palmeiras não venceu nenhum título mundial, aí o Corinthians está provocando, isso pode incitar a violência. Não vejo motivo para incitar a violência. Ninguém deve ser violento por isso, né? Ninguém deve ser violento por motivo nenhum. A violência não deve existir. Não deve existir violência. Não deve existir violência em lugar nenhum. E tampouco no futebol por causa disso. Tampouco no futebol. Porque o time deve demonstrar em campo, vencendo partidas, vencendo campeonatos. Se o Palmeiras não ganhou um título, o Palmeiras vai lutar, vai se esforçar, vai buscar e ganhar um título. É essa a resposta que o clube deve dar. Não só o Palmeiras, como qualquer outro clube. A resposta é essa. A resposta é em campo. Essa provocação tem que ser sadia. É uma provocação normal. O que o Corinthians fez não tem nada demais. Eu vou lhe dar até um exemplo, meus amigos. Eu vou dar um exemplo. Quando um jogador de futebol pega a bola e começa a fazer embaixadinha no campo. Porque o jogador está provocando, não deve fazer isso, isso é um insulto. Isso não é insulto. O que o jogador não pode é insultar a torcida, né? Quando o jogo é com torcida, né? Fazer gestos obscenos, dizer palavrão, não, isso não pode. Isso não é permitido. Se ele fizer, se o jogador fizer, ele será penalizado. Mas o jogador está fazendo a embaixadinha, o jogador do time contrário vai e toma a bola. Toma a bola, faz um contra-ataque, faz um lance importante, pode fazer um gol. Não vejo motivo. Se estiver fazendo embaixadinha, é um insulto, eu vou tomar a bola, eu vou agredir, eu vou bater. Não. Não vejo motivo. Na regra do futebol não diz que é proibido fazer embaixadinha. Agora diz, por exemplo, que não pode realizar uma falta, fazer uma falta usando força excessiva. A regra diz que não pode. Se o jogador fizer uma falta com o uso excessivo de força, ele pode ser expulso, está na regra. Mas na regra não diz que não pode fazer embaixadinha. Porque tem um mosaico, muita bobagem, muita tolice, se preocupam com besteiras e não se preocupam com o que é importante. Então, a arbitragem foi um ponto positivo, né? A árbitra Edna Alves Batista foi a primeira mulher a apitar um clássico Corinthians e Palmeiras. A primeira. Ela conseguiu apitar bem o jogo. O jogo poderia ter sido difícil porque choveu bastante no primeiro tempo. Choveu muito no primeiro tempo. Isso é um problema que pode inclusive afetar na arbitragem, né? O campo fica escorregadio, os jogadores caem bastante, o contato é maior, mas felizmente ela fez uma excelente arbitragem. O jogo foi 2-2, né? Sendo que o Palmeiras abriu de frente 2-0, mas deixou o Corinthians empatar. Lucas Lima fez o primeiro gol aos 4 minutos do primeiro tempo, o Gabriel Silva aos 25 minutos, ou seja, tínhamos passado um pouco da metade do primeiro tempo e o Palmeiras já vencia por 2-0. Mas o Corinthians descontou com o Matheus Vital aos 35 do primeiro tempo e o Rodrigo Varanda aos 2 minutos do segundo tempo empatou a partida. Então, após o jogo, esse resultado não foi bom para o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians já havia empatado o primeiro jogo. O Palmeiras, como eu falei, tem um jogo atrasado com o São Caetano, né? Então, para o Palmeiras foi um bom resultado, porque jogou fora de casa.
O Campeonato Paulista, meus amigos, ele é um campeonato diferenciado, né? A gente pode ver assim o Carioca, tem o Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo. São 4 grandes clubes. Mas ultimamente o Vasco e o Botafogo não têm passado bons momentos, né? Então fica um campeonato muito direcionado assim para Fluminense e Flamengo, né? O Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético, o Gaúcho, Grêmio e Internacional. Então são campeonatos assim mais direcionados, né? Poucos clubes realmente disputam o título, mas no Campeonato Paulista não. O Campeonato Paulista é diferente. Nós temos Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e agora vem surgindo o Bragantino, né? Que tem demonstrado que pode fazer frente a esses considerados grandes clubes, né? O campeonato ele se inicia e você não sabe dizer quem será o campeão. Vocês têm algum palpite, meus amigos? Eu sinceramente não tenho como dizer assim quem será o campeão. O Palmeiras tem um excelente elenco, né? Demonstrou isso no jogo de ontem, porque não colocou o time titular. Já pensando no segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Grêmio, que acontecerá agora no domingo, não colocou o time titular, colocou o time considerado reserva. E o time tem excelentes jogadores, né? O time com excelentes jogadores jogou muito bem. Podemos dizer que o Palmeiras seria um time assim favorito. Mas não podemos esquecer do São Paulo, que tem técnico novo, o argentino Hernan Crespo. Não podemos esquecer do Santos, que tem o craque Marinho, né? Não podemos esquecer do Corinthians, que tem um time bem montado pelo Mancini, né? Então, é um campeonato diferenciado, a gente não sabe quem vai vencer e geralmente nós encontramos bons jogos no campeonato. Vamos ver então a tabela de classificação, como ficou o campeonato até agora, né? Depois desses jogos. No grupo A, o Santo André divide a primeira colocação com o Corinthians, sendo que ele fica à frente no saldo de gols, 2 pontos. O Botafogo tem 1 ponto e a Inter de Limeira 0. No grupo B, o São Paulo é o líder com 4 pontos. Ferroviária também tem 4 pontos. Ponte Preta 2 e o São Bento 0. No grupo C, Ituano lidera com 6, o Bragantino com 4 pontos. Novo Horizontino com 2 e o Palmeiras com 1. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos, certo? Se o Palmeiras vencer, ele pode pular para a segunda colocação. E no grupo D, o Mirassol com 4 pontos, o Guarani com 3, o Santos com 2 e o São Caetano com 0. Esse foi o destaque que nós demos ao Campeonato Paulista. Temos também o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, meus amigos, o Cruzeiro perdeu para a Caldense jogando em casa. Terrível resultado para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro parece que não se alinhou, não se organizou para esse ano de 2020. Lembrando que na Série B do Campeonato Brasileiro teremos Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Então são 4 vagas, né? E temos esses 3 grandes times. Houve uma polêmica no jogo de ontem, Atlético 0 e América Mineiro 1. O Lisca, ele deu uma declaração um pouco polêmica, né? Ouçam só o que o Lisca falou. Do Brasil, sabe? E principalmente a CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos dia 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar os jogadores, com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de segurar a vida, velho. Aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto, mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus. Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Tá aí a palavra do técnico Lisca. Com essa declaração, o técnico Renato Gaúcho do Grêmio ele se manifestou da seguinte forma, abre aspas, eu adoro o Lisca, cada um tem a sua opinião, mas eu queria deixar claro que o futebol é o local mais seguro. Estamos fazendo um favor para o povo, porque quando jogamos, é um motivo para o torcedor ficar em casa, mas não pode parar tudo no Brasil. Daqui a pouco a pessoa não sai de casa, mas está morrendo de fome. É difícil a situação, alguns não vão concordar, mas essa é a minha opinião.
É uma situação delicada, porque essa variante está em todo lugar. Por outro lado, as pessoas que estão com seu comércio fechado criticam o futebol. Uma que o futebol prende as pessoas em casa. Outro fato é que quem trabalha no futebol são pessoas capacitadas. Somos testados a cada 3 dias. Então, no momento que alguém tem algum sintoma, é imediatamente mandado para casa, fecha aspas. Essa foi a declaração do Renato Gaúcho. Após essa declaração, Richarlison, que passou por vários clubes aqui do Brasil, inclusive o São Paulo, disse o seguinte, abre aspas, Lisca quer que pare futebol? Ok. Lisca, você está certo. Com 100 mil na conta todo mês, eu não queria ficar em casa só agora, queria para o resto da vida. Querem que pare tudo, inclusive futebol? Ok. Se tiver que parar para salvar vidas, que pare, mas que seja baseado na intenção de salvar vidas, não em entrevistas que demonstram a hipocrisia absurda. Cansamos da pandemia. As mortes já superaram o que chamamos de tragédias diárias. Mas também não dá para aguentar mais tanta hipocrisia encapuzada de heroísmo. Isso, fecha aspas, isso foi o que o Richarlison disse. Meus amigos, é o seguinte, a questão da pandemia, do coronavírus, não é uma questão apenas do futebol, ela ultrapassa barreiras. É uma questão de saúde pública. Eu não sou médico, eu não sou autoridade nessa área de saúde para dizer alguma coisa sobre a pandemia. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, em primeiro lugar vem a vida e a saúde, certo? Então, se a pessoa não tiver vida e não tiver saúde, ela não trabalha, ela não se diverte, ela não joga futebol, ela não faz nada. Então, em primeiro lugar, é a vida e a saúde. Nessa questão do futebol é preciso ter uma ponderação, é preciso ter bom senso. Se está havendo algum prejuízo para os jogadores, para comissões técnicas, para as pessoas que estão envolvidas nas partidas, né, nos campeonatos, então deve-se pensar realmente se vale a pena. Se não está havendo nenhum problema que atinja essas pessoas, o campeonato pode continuar. Mas aí, como eu estou dizendo, é preciso pensar, é preciso conversar, é preciso ver o que deve ser feito e ponderar e se chegar a um meio termo. Então, meus amigos, era isso que eu tinha a dizer no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima!